Opa, e aí, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo para falar de um problema envolvendo o lançamento oblíquo e plano inclinado, né? Então, nesse vídeo aqui a gente vai deduzir uma fórmula que, com esses valores apresentados aqui na tela, ou seja, a velocidade inicial, gravidade e ângulos, em função desses três valores, a gente vai conseguir determinar a fórmula para calcular o alcance, né? Ou seja, a distância do ponto de lançamento até o ponto em que a partícula colide com o plano inclinado. Então, isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então, para essa situação, eu vou apresentar duas formas de resolver. A primeira, vou resolver em termos de física, usando vetores, né, e as equações horárias do movimento. Já para o segundo método, eu vou usar técnicas de geometria analítica. Então você vê aí qual que fica melhor para entender. Então vamos lá. Então primeiramente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o estudo desse movimento em duas direções. No caso, vão ser essas direções aqui. Uma perpendicular ao plano inclinado, a outra na direção do plano inclinado. Certo? Então, vou começar decompondo aqui essa velocidade em duas componentes. Uma perpendicular ao plano, outra na direção do plano inclinado. Que eu vou chamar aqui de Vx e Vy. Certo? Para a gravidade, eu também vou ter que decompor ela nas direções das velocidades. Então, para ficar melhor, eu vou representar ela logo aqui. E aí eu vou decompor uma direção perpendicular e outra componente na mesma direção. Então aqui eu tenho G, vou chamar aqui G de GY e GX. Certo. Bom, vamos colocar os ângulos aqui que vai ser importante, né, na hora de decompor. Aqui, se a velocidade faz um ângulo θ com horizontal, o plano inclinado faz um ângulo alfa com horizontal, então o ângulo que a velocidade faz com o plano é de θ menos alfa. Θ menos alfa. E aqui, um ângulo, esse ângulo aqui eu posso chamar de de alfa, né? Certo, que é o ângulo da inclinação. Então, o que é que eu vou fazer agora? A gente vai mudar a visão desse problema, né? Vamos tratar ele como um, um lançamento horizontal normal. Então, para ficar melhor entendimento, essa rampa eu vou desenhar de forma horizontal aqui para gente. Então, teremos aqui a componente vertical da velocidade, a componente horizontal. E vamos ter duas acelerações da gravidade. Uma verticalmente para baixo e a outra horizontal. Pronto, olha aí. Em lançamento oblíquo, em um lançamento oblíquo normal, nesse caso aqui, só existe uma aceleração da gravidade em uma direção. Quando a gente decompõe a velocidade, vamos ter uma velocidade na mesma direção que a gravidade e outra horizontal. Então vemos que apenas nessa direção o movimento ele é uniformemente variado. E na direção horizontal ele é uniforme, pois não tem aceleração nessa direção. Nesse caso agora,
eu tenho aqui ó, a componente vertical da velocidade e a componente vertical da aceleração. Então, ele é uniformemente variado. Porém, surpresa, agora na direção horizontal eu também tenho uma aceleração na direção horizontal. Portanto, o movimento horizontal também vai ser uniformemente variado. Como seria aqui mais ou menos então a trajetória? A gente sabe que no lançamento oblíquo comum é uma parábola. Nesse caso aqui não vai ser uma parábola. Eu não sei bem o nome, mas vai ser mais ou menos assim. A partícula vai começar com muita velocidade aqui, porém, essa componente horizontal da aceleração ela vai retardando o movimento. Então vai ficando cada vez mais devagar. Vai ser mais ou menos assim. E aqui vai ser o... Vamos determinar aqui que o ponto de impacto é o ponto P. Então aqui é o ponto P. Certo. O que a gente quer é o alcance. Esse valor A do alcance. Beleza. Então vamos começar aqui escrevendo as equações horárias. Bom, para o movimento vertical, primeiro, a gente precisa determinar o tempo total de voo, né? O tempo total aí da viagem. Então, para isso, eu vou achar esse tempo usando a componente vertical. Porque quando ela chega aqui no topo, ela é zero, depois ela desce. Certo? Assim como no lançamento oblíquo comum. Então, ó, velocidade final é zero. Isso para a direção vertical. Zero inicial é VY menos GY vezes o tempo de subida. Então, esse tempo de subida, ele é dado por VY sobre GY. Bom, só para a gente substituir depois, já vou deixar escrito aqui quem é VY, GY, GX e GY. Então, tá. Então, o tempo total é igual, já que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, duas vezes o tempo de subida. Bom, durante esse tempo, houve um movimento nessa direção horizontal, que é uniformemente variado. Então, a distância A, que é o alcance, é igual velocidade inicial vezes o tempo, menos a aceleração, que no caso é gx, tempo ao quadrado sobre 2. Equação horária da posição no MUV. Porém, a gente sabe quem é o tempo, é duas vezes o tempo de subida. Eu vou colocar esse tempo aqui em evidência. Então fica, se eu colocar o tempo em evidência, o tempo total fica Vx, que é V0 cosseno θ menos alfa, menos Gx, que é G seno alfa, sobre 2 vezes T, vezes o tempo total. Bom, vamos substituir aí esse tempo total e ver como é que fica a fórmula final para o alcance. Então, tenho que o alcance vai ser o tempo total. O tempo total é duas vezes tempo de subida, que é Vy sobre Gy, e Vy é vezes V, velocidade inicial seno de θ menos alfa,
sobre tempo total sobre GY. GY é G cosseno alfa. Ok. Velocidade inicial cosseno θ menos alfa menos G seno alfa sobre 2 vezes o tempo. O tempo total, né, que é de 2 vezes VY, ou seja, toda essa expressão aqui. Velocidade inicial seno de θ menos alfa sobre G cosseno alfa. Então, essa é a expressão que a gente calcula então o alcance. Dá para dar uma ajustada aqui, né? Simplificar. Seno de alfa sobre cosseno de alfa fica tangente de alfa. E também eu posso colocar a velocidade inicial em evidência. Aí vai ficar velocidade inicial vezes velocidade inicial v ao quadrado, vai ficar igual a velocidade inicial ao quadrado. Então, dando uma ajustada, fica assim. Deduzir aqui uma expressão para poder calcular o alcance em função dos valores dados, né? Velocidade inicial, a gravidade e os ângulos, certo? Bom, numa prova eu não iria deduzir a expressão, né? Onde pudesse substituir valor numérico, eu já ia substituindo, né? A não ser que realmente a questão só fornecesse os valores literais, né? Os valores em forma de letra. Mas se ele já oferecesse valor numérico, eu já ia substituindo de primeira para não dar muito trabalho. Então essa foi a forma em técnicas mais de física, né? Usando vetores, decomposição de vetores. Então eu chego nessa expressão. Bom, vamos usar essa expressão para um problema prático. Eu separei aqui um problema que tem numa das minhas listas de exercícios para a gente aplicar essa equação que a gente derivou. Então vamos ver a questão. Uma bolinha de aço é lançada de um ponto P em relação horizontal, com velocidade inicial V0, que forma um ângulo θ com a horizontal. Calcule a distância do ponto P ao ponto Q, onde a bolinha colide com a rampa. Despreze as influências do ar e considere G igual a 10 metros por segundo quadrado, velocidade inicial 12 metros por segundo, alfa 30 graus e θ 60 graus. Então vamos anotar aqui os valores que a gente vai substituir. Bom, todos esses valores vou substituir aqui, então vou ter que o alcance é igual a o alcance então 9,6 metros. Então foi assim que a gente derivou, né, demonstrou uma equação para já dar o alcance nesse lançamento. Então não precisa decorar, é claro. Assim como a outra que eu vou mostrar também não precisa decorar. O mais importante é ter um entendimento de como foi o raciocínio para chegar até aqui, certo? Então agora eu vou mostrar como chegar numa equação de uma forma mais matemática, né? Usando técnicas de geometria analítica. Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Dessa vez eu vou mostrar a equação do alcance em termos mais, entre aspas, matemáticos, certo? Então, para isso, vamos considerar que seja aqui o ponto de impacto, nesse ponto P, o ponto de impacto
da partícula com o plano inclinado, ok? Bom, para início de conversa, vamos estabelecer aqui dois referenciais. Estabelecer aqui um eixo ordenado, x e y. X e y, vamos decompor. Estou usando porque eu vou precisar usar equações horárias da posição. Então, vamos decompor a velocidade nessas duas direções. Então, teremos, vou fazer de vermelho. Então, teremos a velocidade na componente na direção y e a componente da velocidade aqui na direção do eixo x. Bom, então após decompor a velocidade de duas componentes, né, nas direções x e y, vamos escrever aqui as equações horárias da posição também para as duas direções. Então, para o caso aqui da direção x, eu tenho aqui posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Bom, posição inicial é 0, pois a partícula ela se encontra na origem. Então, x é igual a velocidade na direção x, que é Vx. E Vx é igual a velocidade inicial cosseno de θ vezes t. Pronto. Temos a equação horária da posição na direção x, né, para um instante qualquer. Vamos fazer a mesma coisa na direção y. Então, y inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2, certo? Então, y é igual a posição inicial é 0, né? Está na origem. A velocidade inicial é o Vy, que é V0 seno de θ. Bom, a aceleração, no caso, vai ficar negativo. Tem sentido contrário à minha orientação positiva, então fica g t ao quadrado sobre 2. Então, tem as duas equações horárias das posições, tanto na direção vertical quanto na direção horizontal. Bom, vamos supor que nesse ponto P aqui, que é o ponto de impacto, ele, em relação à origem, ele seja o par ordenado, que tem como abscissa, bom, vamos lá, abscissa XP e ordenada YP, né? Então temos que P é o par ordenado XP YP. Bom, o objetivo agora é escrever uma equação da posição, ou seja, da altura y, em função do x. Ou seja, escrever a equação dessa parábola, que a gente sabe que a trajetória descrita pela partícula é parabólica, então a gente vai escrever a equação da parábola. Como é que a gente começa? Bom, eu sei que na direção horizontal o movimento é uniforme. Então, o tempo para que a partícula chegue no ponto XP, ou seja, percorra uma distância XP, vai ser de XP sobre velocidade inicial vezes cosseno de θ. Ok. Bom, para esse mesmo tempo, a partícula vai estar na ordenada YP. Então, eu vou pegar esse tempo e substituir em Y. Então, quando x for igual a XP, o Y vai igual a ser YP. Então, YP é igual a
faltou, acabei de perceber que faltou o tempo aqui. V0 seno θ vezes o tempo, que é xp sobre V0 cosseno θ, menos g sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Tempo ao quadrado, xp ao quadrado sobre V0 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Beleza? Bom, aqui eu posso dar uma simplificada e eu vou ter que yp é igual a tangente de θ vezes xp menos g x ao quadrado sobre 2 vezes velocidade inicial ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Então, essa é uma relação entre x e y. Bom, outra relação entre o y e o x é que veja que aqui, da origem até o ponto P, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, eu posso escrever que a tangente de alfa, que é a inclinação da reta, é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Logo, o yp é igual a vezes a tangente de alfa. Após substituir aqui, eu vou ter, pegando esse yp e substituindo aqui, eu terei xp vezes tangente de alfa é igual tangente de θ vezes o x menos g x ao quadrado sobre 2 vezes velocidade inicial ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. Então, o x aqui posso cortar. E após desenvolver, eu vou ter x, isolando o x, né? Eu vou ter o x igual a tudo sobre g. Eu vou ter que o x é toda essa expressão. Bom, como eu quero o alcance, eu estou atrás do alcance, o alcance é o distância, então esse alcance vai ser distância entre dois pontos, do P à origem. Para calcular então a distância fica, então a distância do ponto P à origem vai ser igual a xp ao quadrado mais yp ao quadrado. Porém, yp ele é igual a x tangente de alfa. Colocando em evidência, dando uma transformada, 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Então, essa fica a distância entre o ponto P e a origem. Esse xp a gente tinha encontrado aqui, ó. É só substituir e vamos ter que essa distância do ponto P à origem, né, ao alcance, que é igual a... Essa foi por meio de termos, né, entre aspas, mais matemáticos, usando conceitos ali de geometria analítica, que a gente aprende geometria analítica. E a primeira que a gente viu foi ali decompondo os vetores.
e fazendo as equações horárias. Praticamente elas são iguais, né? Elas são iguais, elas são escritas diferentes, mas no fim das contas elas são iguais, pois para os mesmos valores elas vão ter os mesmos resultados. Então vamos aplicar ela também no outro problema. Então a gente tem que no outro problema não. Então a gente vai aplicar essa nova equação no mesmo problema anterior. Então, para o problema anterior, a gente tinha que θ é 60. Então, A vai ser igual a... Após resolver tudo, vamos ter que o alcance também é de 9,6 metros. Bom, então após resolver aí a conta, a gente tem que A igual a 9,6 metros. Bom, então é isso. Essas foram as duas formas. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!